Você já imaginou estar nadando em águas cristalinas e de repente perceber que não está sozinho? Que algo imenso e letal está observando cada movimento seu das profundezas? Hoje, vou revelar os segredos dos 10 maiores predadores que dominam os oceanos do nosso planeta. E acredite, alguns deles são tão assustadores que farão você pensar 2 vezes antes de entrar no mar novamente. Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra, e nas suas profundezas habitam criaturas que parecem saídas dos nossos piores pesadelos. São máquinas de caça perfeitas, moldadas por milhões de anos de evolução. Cada uma delas desenvolveu habilidades únicas e mortais para se tornar o terror dos mares. E o mais fascinante, conhecemos apenas 5% dos nossos oceanos. Imagine quantos predadores ainda estão lá fora, esperando para serem descobertos. Antes de mergulharmos nessa jornada aterrorizante, deixe-me contar uma história. Em 2019, um grupo de cientistas marinhos estava explorando a Fossa das Marianas quando seus equipamentos captaram algo impossível. Sons de cliques vindos de uma profundidade onde, teoricamente, nenhum mamífero marinho deveria conseguir chegar. Os sons eram similares aos de cachalotes, mas vinham de 11 mil metros de profundidade. Até hoje, ninguém sabe o que produziu esses sons. Esse é o tipo de mistério que os oceanos ainda guardam. Começando nossa lista no número 10, temos um predador que muitos subestimam: o peixe-pedra. Não se deixe enganar pela aparência inofensiva desse mestre do disfarce. O peixe-pedra é considerado o peixe mais venenoso do mundo. Imagine só, ele fica completamente imóvel no fundo do oceano, parecendo exatamente uma rocha coberta de algas. Suas 13 espinhas dorsais contêm um veneno tão potente que pode matar um ser humano em menos de 2 horas. O que torna esse predador ainda mais assustador é sua paciência infinita. Ele pode ficar dias na mesma posição, esperando que um peixe desavisado passe perto o suficiente. Quando isso acontece, o ataque é tão rápido que nem câmeras de alta velocidade conseguem capturar perfeitamente. Em apenas 0,015 segundos, mais rápido que um piscar de olhos, ele abre sua boca e suga a presa como um aspirador subaquático. Mas aqui está o detalhe mais perturbador. O peixe-pedra não usa seu veneno para caçar. Ele o reserva exclusivamente para defesa. Isso significa que toda essa toxina mortal está ali apenas esperando alguém pisar acidentalmente nele. Mergulhadores experientes relatam que a dor de seu veneno é tão intensa que vítimas imploram para ter o membro afetado amputado. Em 2018, um surfista australiano chamado Jake Morrison pisou em um peixe-pedra em águas rasas. Ele descreveu a experiência. Foi como se 1000 agulhas em brasa fossem enfiadas no meu pé ao mesmo tempo. A dor subiu pela minha perna como fogo líquido. Eu podia sentir meu coração acelerando descontroladamente. Pensei que fosse morrer ali mesmo na praia. Jake sobreviveu, mas passou 3 meses em reabilitação e ainda sente dores ocasionais no local da picada. O peixe-pedra tem outra característica fascinante. Ele pode sobreviver fora d'água por até 24 horas. Isso mesmo, esse predador venenoso pode estar esperando em uma poça de maré, completamente exposto ao ar, e ainda assim permanecer letal. Pescadores nas Filipinas contam histórias de peixes-pedra que voltaram à vida horas depois de serem considerados mortos, ferindo pessoas que os manuseavam. Mas o verdadeiro terror do peixe-pedra está nos números. Estima-se que ocorram mais de 1000 acidentes graves com peixes-pedra por ano, principalmente no Indo-Pacífico. Muitos casos não são reportados porque ocorrem em áreas remotas. Em algumas ilhas da Indonésia, pisar em um peixe-pedra é considerado uma maldição, e xamãs locais ainda praticam rituais antigos para extrair o espírito venenoso da vítima. Agora, prepare-se, porque o número 9 da nossa lista é uma criatura que desafia tudo o que você pensa saber sobre predadores marinhos. O polvo de anéis azuis pode caber na palma da sua mão, mas não se deixe enganar pelo tamanho. Essa pequena criatura carrega veneno suficiente para matar 26 adultos em minutos. O mais fascinante sobre esse polvo é como ele avisa suas vítimas. Quando ameaçado, seus anéis azuis brilham como neon, um aviso visual hipnotizante que, na verdade, é seu último aviso. Afaste-se ou morra.
Seu veneno contém tetrodotoxina, a mesma substância encontrada no baiacu, mas em concentrações muito maiores. Para ser mais específico, um único polvo de anéis azuis carrega 50 miligramas de tetrodotoxina, e apenas 2 miligramas são suficientes para matar um humano adulto. O que poucos sabem é que esse polvo tem uma inteligência surpreendente. Ele pode resolver problemas complexos, abrir frascos e até mesmo reconhecer rostos humanos. Em um aquário no Japão, um polvo de anéis azuis chamado Koji aprendeu a distinguir entre seus tratadores. Ele mostrava seus anéis brilhantes para estranhos, mas permanecia calmo com os funcionários que o alimentavam diariamente. Imagine um assassino do tamanho de uma bola de golfe, com a inteligência de um cão e a capacidade de lembrar quem você é. Mas o verdadeiro terror começa quando você descobre que não existe antídoto para seu veneno. Se você for mordido, a paralisia começa em minutos. Você permanece consciente, mas incapaz de se mover ou pedir ajuda enquanto o veneno paralisa seus músculos respiratórios. É uma morte silenciosa e aterrorizante. Em 2021, uma turista americana na Austrália postou um vídeo segurando um polvo de anéis azuis, sem saber o perigo. O vídeo viralizou não pela beleza da criatura, mas pelo horror dos comentários de biólogos marinhos explicando que ela estava literalmente segurando a morte nas mãos. Por sorte, o polvo não a mordeu. Ela disse depois: "Achei que era apenas um polvinho bonitinho. Quando descobri o que poderia ter acontecido, não consegui dormir por semanas." O polvo de anéis azuis tem outro segredo sombrio. Eles são canibais oportunistas. Quando a comida é escassa, não hesitam em devorar outros de sua espécie. Pesquisadores observaram fêmeas comendo machos após o acasalamento. Não por fome, mas aparentemente para garantir que seus genes sejam os únicos passados adiante naquela área. É a seleção natural em sua forma mais brutal. Subindo para o número 8, encontramos o tubarão mako, o velocista dos oceanos. Enquanto o grande tubarão branco recebe toda a fama, o mako é secretamente mais perigoso em muitos aspectos. Este predador pode atingir velocidades de até 70 km/h, tornando-o o tubarão mais rápido do mundo. Mas isso é apenas em linha reta. Em explosões curtas durante a caça, macos foram registrados atingindo impressionantes 80 km/h. Mas velocidade é apenas o começo. O tubarão mako tem uma característica única. Ele é de sangue quente. Isso mesmo. Diferente da maioria dos peixes, ele pode regular sua temperatura corporal, mantendo-a até 10 graus acima da água ao seu redor. Isso lhe dá reflexos sobre-humanos e uma resistência incrível. Seus músculos aquecidos podem contrair 3 vezes mais rápido que os de um tubarão de sangue frio. Pescadores profissionais têm histórias aterrorizantes sobre macos. Eles são conhecidos por saltar até 9 metros fora d'água quando fisgados, às vezes caindo dentro dos barcos. Em 2019, na costa da Nova Jersey, um mako de 3 metros saltou dentro de um barco de pesca, ferindo gravemente 2 pescadores antes de voltar ao mar. O capitão do barco disse: "Foi como se uma bomba tivesse explodido no convés. Dentes, sangue e pânico por todos os lados." O que torna o mako verdadeiramente especial é sua inteligência predatória. Ele não apenas persegue, ele antecipa. Estudos mostram que makos podem prever o movimento de suas presas e interceptá-las, como um jogador de xadrez calculando várias jogadas à frente. Eles foram observados criando armadilhas ao perseguir cardumes, forçando os peixes contra a superfície onde não há escapatória. Makos também demonstram curiosidade perigosa. Diferente de outros tubarões que evitam barcos, makos frequentemente se aproximam para investigar. Eles foram filmados testando a resistência de caiaques com mordidas exploratórias. E há relatos de makos que seguem barcos por horas, ocasionalmente dando saltos espetaculares, como se estivessem exibindo sua capacidade atlética. Um detalhe assustador: makos têm uma taxa metabólica tão alta que precisam comer cerca de 3% do seu peso corporal diariamente. Para um mako adulto de 500 quilos, isso significa 15 quilos de comida por dia. Eles estão sempre caçando, sempre com fome. Um especialista em tubarões descreveu: "Um mako é como um carro de Fórmula 1, incrivelmente rápido, mas sempre precisando de combustível.
Se você está achando isso impressionante, espere até conhecer nosso número 7. O barracuda pode não ter a fama de outros predadores desta lista, mas pergunte a qualquer mergulhador experiente e eles dirão: um barracuda solitário é mais assustador que um cardume de tubarões. Com dentes que parecem facas serrilhadas e uma mandíbula que se projeta para frente como uma armadilha, o barracuda é construído para um único propósito: cortar. Seus ataques são tão rápidos e precisos que muitas vítimas relatam não ter visto o peixe, apenas sentiram o corte cirúrgico em sua carne. Um barracuda adulto tem 84 dentes afiados como navalhas, dispostos em 2 fileiras. Quando um dente cai, outro cresce em seu lugar em questão de dias. O barracuda tem uma obsessão perturbadora por objetos brilhantes. Relógios, joias, até mesmo dentes metálicos podem atrair sua atenção mortal. Em 2020, uma mergulhadora nas Bahamas teve seu anel de noivado arrancado, junto com parte do dedo, por um barracuda que confundiu o brilho do diamante com as escamas de um peixe. Ela sobreviveu, mas disse: aconteceu tão rápido que nem senti dor no início. Só vi a água ficando vermelha e meu dedo não estava mais lá. Mas aqui está o fato mais inquietante. Barracudas são extremamente curiosos. Eles seguem mergulhadores por longos períodos, mantendo sempre a mesma distância, observando. Esse comportamento é tão comum que tem um nome: stalking de barracuda. A sensação de ser observado por aqueles olhos frios e calculistas é algo que nenhum mergulhador esquece. Barracudas também são conhecidos por sua técnica de caça em torpedo. Eles aceleram do nada, cortando suas presas ao meio com precisão cirúrgica. Câmeras de alta velocidade revelaram que um barracuda pode acelerar de 0 a 40 km/h em menos de um segundo. É como ser atingido por uma serra elétrica viva. Há um fenômeno documentado chamado frenesi de barracuda, que ocorre quando múltiplos barracudas detectam sangue na água. Diferente do frenesi alimentar de tubarões, que é caótico, o frenesi de barracudas é organizado e metódico. Eles se revezam atacando, cada um pegando sua parte com cortes precisos. Testemunhas descrevem como assistir a uma equipe de cirurgiões desmontando algo sistematicamente. A propósito, se você está curtindo descobrir esses segredos fascinantes sobre os predadores marinhos, deixa um like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer mais conteúdos incríveis como este para vocês. E pode ter certeza, os próximos predadores da lista vão deixar você ainda mais impressionado. Seu like faz toda a diferença para que mais pessoas descubram esses mistérios dos oceanos. Chegando ao número 6, apresento a vocês um gigante gentil que esconde um segredo mortal: a arraia jamanta. Com envergadura que pode chegar a 9 metros, ela parece um fantasma colossal deslizando pelas águas. Mas não se deixe enganar pela aparência majestosa. Por baixo dessa elegância, existe um predador formidável. A jamanta possui um ferrão na base da cauda que pode perfurar o casco de pequenas embarcações. O veneno contido nesse ferrão causa uma dor tão intensa que vítimas descrevem como ser queimado vivo por dentro. Steve Irwin, o famoso caçador de crocodilos, perdeu a vida para uma arraia menor, mostrando o quão letal essas criaturas podem ser. O ferrão de uma jamanta adulta pode ter até 40 centímetros de comprimento e é coberto por uma bainha de veneno que se rompe no impacto, garantindo máximo dano. O mais impressionante sobre as jamantas é sua inteligência. Elas são um dos poucos animais que passam no teste do espelho, reconhecem seu próprio reflexo. Isso as coloca no mesmo nível de inteligência de grandes primatas e golfinhos. Imagine um predador do tamanho de um ônibus escolar com autoconsciência. Jamantas também demonstram comportamento de caça cooperativa sofisticado. Elas trabalham em grupos para criar correntes e vórtices que concentram o plâncton e pequenos peixes. Mas quando ameaçadas, podem usar essas mesmas táticas para desorientar predadores ou mergulhadores que se aproximam demais. Mergulhadores relatam ter sido engolidos por vórtices criados por jamantas defensivas, girando descontroladamente até serem cuspidos para fora. Em 2018, pesquisadores descobriram que jamantas têm mapas mentais de seus territórios. Elas memorizam cada coral,
cada corrente, cada ponto de alimentação em áreas que podem cobrir milhares de quilômetros quadrados. Uma jamanta marcada chamada Big Bertha foi rastreada visitando os mesmos 47 pontos de alimentação em sequência exata ao longo de 3 anos. Mas o comportamento mais misterioso das jamantas são seus saltos lunares. Em noites de lua cheia, grupos de até 100 jamantas foram observados saltando fora d'água em sincronia, criando um espetáculo que parece coreografado. Cientistas ainda não sabem o propósito exato, mas teorizam que pode ser uma forma de comunicação de longa distância. O som do impacto pode ser ouvido a quilômetros debaixo d'água. Jamantas também demonstram empatia, algo raro no reino animal. Há registros de jamantas ajudando mergulhadores em apuros, guiando-os para a superfície. Em um caso famoso no México, uma jamanta ficou entre um mergulhador e um tubarão-tigre por mais de 20 minutos, usando seu tamanho massivo como escudo. O mergulhador disse depois: "Eu podia ver nos olhos dela que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela estava me protegendo." No número 5, temos uma criatura que parece saída de um filme de ficção científica. O polvo gigante do Pacífico, com tentáculos que podem se estender por até 9 metros e força para esmagar qualquer coisa em seu caminho. Este é o maior polvo do mundo. Mas o tamanho é apenas o começo do que torna essa criatura extraordinária. Cada um de seus 8 braços possui cerca de 280 ventosas, e cada ventosa pode levantar até 16 quilos. Faça as contas. Estamos falando de uma criatura que pode exercer literalmente toneladas de força. Mergulhadores relatam a sensação aterrorizante de ter um braço provado por um polvo gigante. As marcas das ventosas podem durar semanas, parecendo queimaduras de cigarro gigantes. Mas a verdadeira arma do polvo gigante é seu cérebro. Com 500 milhões de neurônios, cães têm cerca de 530 milhões. Eles demonstram resolução de problemas que desafia nossa compreensão. 2/3 desses neurônios estão em seus braços, significando que cada braço pode pensar independentemente. É como ter 8 cérebros auxiliares. Em um aquário em Seattle, um polvo gigante chamado Houdini ficou famoso por suas fugas noturnas. Ele aprendeu a abrir seu tanque por dentro, deslizar pelo chão do aquário, entrar em outros tanques para comer peixes e retornar antes do amanhecer. Os funcionários só descobriram quando instalaram câmeras. Mas o mais impressionante, depois de ser pego, Houdini aprendeu a desligar as câmeras antes de suas escapadas. O mais perturbador, polvos gigantes são mestres do mimetismo além da imaginação. Eles podem mudar não apenas de cor, mas também de textura e até mesmo de forma, criando protuberâncias em sua pele para imitar rochas, corais ou algas. Mergulhadores experientes contam histórias de rochas que, de repente, ganharam vida e os agarraram. Um mergulhador descreveu: "Eu estava apoiado no que achei ser uma rocha há 10 minutos. Quando ela se moveu e me envolveu, quase tive um ataque cardíaco." Polvos gigantes também demonstram comportamento que só pode ser descrito como vingativo. Em um caso documentado, um polvo em cativeiro aprendeu a identificar uma tratadora que ele não gostava. Toda vez que ela passava por seu tanque, ele a atingia com um jato d'água preciso. Ele nunca errava e nunca atingia outras pessoas. Quando ela foi transferida e voltou para visitar um ano depois, o polvo imediatamente a reconheceu e a encharcou novamente. Mas o aspecto mais alienígena dos polvos gigantes é sua capacidade de editar seu próprio RNA em tempo real. Isso significa que eles podem mudar como seus genes são expressos baseado na situação. É como reescrever seu próprio manual de instruções enquanto está sendo usado. Cientistas acreditam que isso contribui para sua incrível adaptabilidade e inteligência. Agora prepare-se para o número 4, porque este próximo predador é responsável por mais ataques fatais a humanos do que qualquer tubarão: o crocodilo de água salgada. Sim, você ouviu direito. Este réptil pré-histórico não se limita aos rios e pode ser encontrado em mar aberto, nadando entre ilhas. Com até 7 metros de comprimento e pesando mais de 1 tonelada, o crocodilo de água salgada tem a mordida mais forte já registrada em qualquer animal vivo, 3.700 psi.
Para a perspectiva, isso é suficiente para esmagar um crânio humano como se fosse uma uva, ou dobrar barras de ferro. Seus dentes não são feitos para cortar, mas para prender. Uma vez que suas mandíbulas se fecham, é praticamente impossível escapar. Esses crocodilos são conhecidos por nadar centenas de quilômetros em mar aberto. Eles foram encontrados em praias a mais de 1.000 quilômetros de qualquer rio. Possuem glândulas especiais que filtram o sal, permitindo que sobrevivam indefinidamente no oceano. Pescadores nas Filipinas relatam encontrar crocodilos descansando em seus barcos a 50 quilômetros da costa mais próxima. O que torna esses predadores verdadeiramente aterrorizantes é sua memória e capacidade de aprendizado. Eles memorizam rotinas de suas presas. Há casos documentados de crocodilos que esperavam em pontos específicos onde pessoas costumavam buscar água, atacando no momento exato em que a vítima se tornava mais vulnerável. Na Austrália, um crocodilo conhecido como Sweetheart aprendeu os horários dos barcos turísticos e os emboscava regularmente no mesmo ponto do rio. Mas aqui vai o detalhe mais assustador. Diferente da maioria dos predadores que matam por fome, crocodilos de água salgada são territoriais ao extremo. Eles atacam qualquer coisa que invada seu território, independentemente de estarem com fome ou não. Um macho dominante pode controlar até 50 quilômetros de costa, patrulhando regularmente e atacando intrusos, incluindo outros crocodilos, tubarões e, sim, humanos. Em 2020, um crocodilo de água salgada foi filmado atacando e matando um tubarão-touro de 3 metros na Austrália. O crocodilo não comeu o tubarão, apenas o matou e deixou o corpo como aviso. Biólogos interpretaram isso como demarcação de território. É o equivalente aquático de deixar cabeças em estacas. Crocodilos de água salgada também demonstram paciência sobrenatural. Eles podem ficar submersos por até 7 horas, completamente imóveis, esperando. Seus batimentos cardíacos podem cair para 2-3 por minuto, entrando em um estado quase hibernativo, mas podem explodir em ação em frações de segundo. Vítimas sobreviventes descrevem não ter visto nada. Num momento estavam na água, no próximo estavam sendo arrastadas para as profundezas. E por falar em profundezas misteriosas, qual desses predadores você acha que é o mais assustador até agora? Comenta aqui embaixo. Eu sempre leio os comentários de vocês e fico impressionado com as histórias e experiências que compartilham. Aliás, vocês ficariam surpresos com quantas pessoas já tiveram encontros próximos com essas criaturas. Conta pra gente. Você já teve alguma experiência com predadores marinhos? Mesmo que tenha sido só um susto na praia, compartilha com a gente. Chegamos ao nosso top 3 e o bronze vai para uma criatura que é um verdadeiro paradoxo, a orca, também conhecida como baleia assassina. Apesar do nome, orcas são na verdade golfinhos, os maiores golfinhos do mundo, e são sem dúvida os predadores mais inteligentes dos oceanos. Orcas têm o segundo maior cérebro entre os mamíferos marinhos, perdendo apenas para o cachalote, e demonstram cultura. Isso mesmo, cultura. Diferentes grupos de orcas têm idiomas distintos, técnicas de caça únicas passadas de geração em geração e até preferências alimentares específicas. Existem orcas que só comem peixes, outras só mamíferos marinhos, e elas não se misturam. É como ter veganos e carnívoros convictos na mesma espécie. Algumas orcas se especializam em caçar tubarões. Elas descobriram que virando o tubarão de cabeça para baixo, induzem um estado chamado imobilidade tônica. Essencialmente, o tubarão entra em coma. Então, com precisão cirúrgica, removem apenas o fígado, rico em nutrientes, deixando o resto do corpo. Em 2017, na África do Sul, 2 orcas apelidadas de Port e Starboard mataram 8 grandes tubarões brancos em uma semana, comendo apenas seus fígados. Os outros tubarões fugiram da área e não retornaram por meses. Outras desenvolveram a técnica da onda cooperativa. Trabalham em equipe para criar ondas que derrubam focas de blocos de gelo. A coordenação necessária para isso é comparável a uma equipe de futebol executando uma jogada ensaiada. Elas nadam em formação perfeita, criando uma onda de até 1,5 metro que varre a foca para o mar. O mais impressionante, elas praticam com objetos antes de tentar com presas reais. O mais impressionante sobre as orcas
é sua capacidade de ensinar. Mães foram observadas trazendo presas feridas, mas vivas, para seus filhotes praticarem. É como uma escola de caça ao vivo. Na Patagônia, orcas ensinam seus filhotes a técnica mais perigosa, o encalhe intencional. Elas se jogam na praia para pegar leões marinhos, uma manobra que pode ser fatal se mal executada. Filhotes praticam por anos antes de tentar sozinhos, começando em águas rasas e gradualmente indo para praias mais perigosas. Orcas também demonstram o que só pode ser descrito como sadismo. Elas foram filmadas brincando com suas presas por horas antes de matá-las, jogando focas no ar como bolas, passando entre membros do grupo como um jogo macabro. Cientistas debatem se isso é treinamento, diversão ou algo mais sombrio, mas o comportamento mais perturbador das orcas é sua capacidade de guerra psicológica. Grupos de orcas foram observados cercando baleias maiores e seus filhotes por dias, não atacando, apenas vocalizando e criando ondas. Elas esgotam psicologicamente suas vítimas antes do ataque final. Baleias cinzentas no Pacífico mudaram suas rotas migratórias para evitar áreas conhecidas de orcas, mostrando memória geracional do trauma. Em cativeiro, orcas demonstraram capacidade de manipulação que assusta. Uma orca chamada Kazatka aprendeu a usar peixes mortos como isca para atrair gaivotas, criando sua própria diversão. Outra, chamada Keto, aprendeu a imitar os comandos dos treinadores para enganar orcas mais jovens. É inteligência sendo usada para propósitos que não podemos completamente compreender. A prata da nossa lista pertence ao grande tubarão branco, o predador mais icônico dos oceanos. Com até 6 metros de comprimento e pesando mais de 2 toneladas, este é o pesadelo que inspirou uma geração inteira a temer o mar. Mas o grande branco é muito mais do que a máquina de matar retratada nos filmes. Seus sentidos são sobrenaturais. Eles podem detectar uma única gota de sangue diluída em 100 milhões de gotas de água, equivalente a uma gota em uma piscina olímpica. Suas ampolas de Lorenzini detectam campos elétricos tão fracos quanto os gerados pelo batimento cardíaco de um peixe escondido na areia a 30 centímetros de distância. É como ter um sexto sentido que revela a localização exata de qualquer ser vivo nas proximidades. Se você está gostando de descobrir esses fatos incríveis sobre os reis dos oceanos, se inscreva no canal. Temos vídeos novos toda semana, explorando os mistérios mais fascinantes da natureza. E ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo essas histórias incríveis dos predadores mais impressionantes do planeta. O que muitos não sabem sobre o grande branco é sua capacidade de aprendizado social. Eles foram observados ensinando técnicas de caça uns aos outros. Jovens tubarões seguem adultos experientes, aprendendo as melhores rotas de caça, como identificar presas fracas e até mesmo como evitar armadilhas humanas. É uma forma de educação que pensávamos ser exclusiva de mamíferos. Estudos recentes com tags de rastreamento revelaram algo surpreendente. Grandes brancos têm cafés, pontos de encontro no meio do oceano onde centenas deles se reúnem. O White Shark Café, entre o Havaí e a Califórnia, é visitado anualmente por tubarões que viajam milhares de quilômetros para chegar lá. Lá eles demonstram comportamentos nunca vistos em outro lugar. Mergulhos rápidos e repetitivos, padrões de natação complexos. Cientistas especulam que pode ser um local de acasalamento ou algum tipo de evento social que não compreendemos. Mas o verdadeiro terror do grande branco está em sua paciência e estratégia. Eles podem seguir presas por dias, mantendo-se nas profundezas, esperando o momento perfeito. Seu ataque vem de baixo, a até 40 km/h, com força suficiente para lançar uma foca 3 metros no ar. A física do ataque é perfeita. Eles calculam o ângulo, a velocidade e o timing com precisão matemática. Grandes brancos também demonstram curiosidade que vai além do instinto predatório. Eles investigam objetos estranhos com o que cientistas chamam de mordida exploratória, um toque gentil para determinar se algo é comestível. Infelizmente, quando o objeto é uma prancha de surf com um humano, mesmo uma mordida gentil de um grande branco pode ser fatal. O mais fascinante é sua memória.
Grandes brancos reconhecem barcos individuais, mergulhadores específicos e até mesmo respondem diferentemente a pessoas que encontraram antes. Um pesquisador na África do Sul trabalhou com o mesmo grande branco, apelidado de Submarine, por 8 anos. O tubarão reconhecia seu barco e se aproximava calmamente, comportamento que não demonstrava com outras embarcações. Mas há um lado do grande branco que poucos conhecem. Eles podem ser medrosos. Sim, o apex predador dos oceanos tem medo. Quando orcas aparecem, grandes brancos fogem imediatamente e podem não retornar à área por meses. Em 2019, o desaparecimento súbito de grandes brancos da costa da África do Sul foi um mistério até descobrirem. Um par de orcas havia chegado. O medo é tão intenso que afeta toda a população local. E agora, o momento que todos esperavam. O predador número 1 dos oceanos. Mas antes de revelar, deixe-me perguntar. Você acha que sabe qual é? Muitos pensariam no tubarão branco, outros na orca. Mas o verdadeiro rei dos oceanos é uma criatura que combina tamanho colossal, inteligência extraordinária e poder incomparável. O cachalote. Sim, o maior predador com dentes do planeta. Machos podem atingir 20 metros de comprimento e pesar 57 toneladas. Mas o tamanho é apenas o começo do que torna essa criatura o predador supremo dos oceanos. Cachalotes mergulham a profundidades de até 3.000 metros em busca de sua presa favorita, lulas gigantes e colossais. Essas batalhas épicas nas profundezas abissais são dignas de lendas. Cachalotes emergem com cicatrizes de ventosas do tamanho de pratos de jantar, evidência de lutas com lulas de 15 metros ou mais. Algumas cicatrizes sugerem encontros com lulas ainda maiores que a ciência não documentou. Mas a verdadeira arma do cachalote é seu sonar. O estalido de um cachalote é o som biológico mais alto do planeta, 230 decibéis. Para comparação, um show de rock tem cerca de 115 decibéis, e 150 decibéis podem romper seus tímpanos. Esse clique é tão poderoso que pode atordoar ou até matar presas. Mergulhadores relatam sentir esses cliques atravessando seus corpos. Uma sensação descrita como ser radiografado por som. Alguns descrevem náusea instantânea e desorientação quando expostos aos cliques de perto. O cérebro do cachalote é o maior de qualquer animal que já existiu, pesando até 8 quilos, 6 vezes maior que o cérebro humano. Eles demonstram cultura complexa, com dialetos regionais distintos. Grupos familiares têm assinaturas vocais, únicas, como sobrenomes sonoros. Cachalotes do Caribe falam diferente dos do Pacífico, e quando grupos se encontram, há um período de tradução, onde ajustam seus cliques. Mas o que realmente coloca o cachalote no topo é sua dominância absoluta do ambiente mais extremo da Terra. Eles caçam na escuridão total do abismo, usando ecolocalização tão precisa que podem distinguir entre tipos de lula pela densidade de seus corpos. É como identificar diferentes frutas no escuro total, apenas pelo som. Histórias de baleeiros do século XIX são aterrorizantes. O Essex, inspiração para Moby Dick, foi destruído por um cachalote que atacou o navio repetidamente até afundá-lo. Sobreviventes relataram que o cachalote parecia calcular onde atingir para causar máximo dano. Não foi um acidente. Foi um ataque deliberado e estratégico. Cachalotes também demonstram um comportamento que desafia a explicação. Eles foram observados adotando objetos estranhos, desde troncos até redes de pesca, e carregando-os por semanas. Alguns especulam que é uma forma de luto, já que esse comportamento frequentemente segue a morte de um membro do grupo. Outros acreditam que pode ser uma forma de arte ou expressão que não compreendemos. O mais extraordinário é o canto do cachalote. Além dos cliques de ecolocalização, eles produzem padrões complexos de sons que duram horas. Alguns cientistas acreditam que esses cantos contêm informações complexas, possivelmente histórias, mapas sonoros do oceano ou algo completamente além da nossa compreensão. Um pesquisador descreveu: é como ouvir uma linguagem alienígena. Há estrutura, há padrões, há claramente comunicação acontecendo, mas estamos séculos de entender o que estão dizendo. E aqui está o fato mais humilhante: cachalotes podem viver mais de 70 anos.
Alguns indivíduos podem ter mais de 100 anos. Imagine as batalhas, as jornadas, os mistérios que um único indivíduo testemunha em sua vida. Eles podem ter memórias de oceanos antes da poluição industrial, de abundância de presas que não existe mais, de um mundo que mudou drasticamente durante suas vidas. Ao longo deste vídeo, exploramos criaturas que desafiam nossa imaginação, desde o pequeno mas letal polvo de anéis azuis até o colossal cachalote. Cada predador representa milhões de anos de evolução, aperfeiçoando a arte da sobrevivência. Eles nos lembram que, apesar de toda a nossa tecnologia, ainda somos visitantes em seu mundo. Esses predadores nos ensinam lições importantes. O peixe-pedra nos mostra que o perigo pode estar escondido à vista de todos. O tubarão macô nos ensina sobre a importância da velocidade e adaptação. A orca demonstra que inteligência e cooperação podem superar força bruta. E o cachalote? Ele nos lembra que há mistérios nos oceanos que talvez nunca compreendamos completamente. Mas também há uma mensagem urgente aqui. Muitos desses magníficos predadores estão ameaçados. Mudanças climáticas estão alterando as correntes oceânicas das quais dependem. A poluição por plástico está entrando na cadeia alimentar. A pesca excessiva está eliminando suas presas. O grande tubarão branco, por exemplo, tem uma população estimada em apenas 3.500 indivíduos em todo o mundo. O cachalote, antes caçado quase até a extinção, ainda se recupera. Cada um desses predadores tem um papel vital em seus ecossistemas. Eles não são monstros, são reguladores essenciais da vida marinha. Sem eles, os oceanos entrariam em colapso. Tubarões controlam populações de peixes doentes. Orcas mantêm o equilíbrio entre espécies. Cachalotes transportam nutrientes das profundezas para a superfície através de suas fezes, alimentando o fitoplâncton, que produz metade do oxigênio que respiramos. Se você chegou até aqui, é porque compartilha dessa fascinação pelos mistérios do oceano. Por isso, convido você a se tornar um membro do canal ou usar o botão "Valeu demais" para fazer uma contribuição. Qualquer valor ajuda a manter esse trabalho de pesquisa e criação de conteúdo. Com seu apoio, posso trazer ainda mais vídeos explorando as maravilhas e mistérios do nosso planeta. Cada contribuição, não importa o tamanho, nos ajuda a continuar revelando os segredos mais incríveis da natureza. A verdade é que conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre as profundezas dos nossos oceanos. Estima-se que 91% das espécies marinhas ainda não foram catalogadas. Quantos predadores incríveis ainda estão lá fora, esperando para serem descobertos? Que adaptações impossíveis a evolução criou nas partes mais remotas e profundas dos oceanos? Recentemente, câmeras nas profundezas capturaram criaturas que desafiam classificação. Lulas com tentáculos que parecem chamas, tubarões que brilham no escuro, peixes com mandíbulas que se deslocam para fora do corpo. Cada expedição ao abismo retorna com evidências de que nossa compreensão dos limites da vida está errada. E não são apenas novas espécies. Comportamentos que achávamos impossíveis estão sendo documentados. Cooperação entre espécies que deveriam ser inimigas. Comunicação complexa entre animais que pensávamos serem solitários. Migrações que cobrem metade do globo por razões que não compreendemos. Os oceanos estão mudando rapidamente. A temperatura está subindo, a química está se alterando, as correntes estão mudando. Como esses predadores vão se adaptar? Que novas estratégias de caça surgirão? Que antigas técnicas serão perdidas para sempre? Da próxima vez que você olhar para o mar, lembre-se, sob aquela superfície aparentemente calma, existe um mundo de predadores incríveis, cada um com suas próprias histórias de sobrevivência, inteligência e adaptação. Um mundo onde a morte pode vir de qualquer direção, a qualquer momento. Um mundo onde a evolução criou máquinas de matar perfeitas, mas também seres de inteligência e complexidade surpreendentes. E em algum lugar nas profundezas, neste exato momento, batalhas épicas estão acontecendo. Um cachalote está lutando com uma lula colossal a 2.000 metros de profundidade. Uma orca está ensinando seu filhote a caçar. Um grande branco está patrulhando seu território. Um polvo gigante está resolvendo um problema que desafiaria muitos humanos. A vida continua, como tem continuado por milhões de anos.
Nós, humanos, somos recém-chegados neste planeta azul. Os tubarões existem há 450 milhões de anos. Os polvos, 300 milhões. Eles sobreviveram a extinções em massa, eras do gelo, impactos de asteroides. E agora enfrentam seu maior desafio: nós. A escolha é nossa. Podemos ser a extinção que eles não conseguem superar, ou podemos ser a espécie que finalmente aprendeu a coexistir. Podemos continuar temendo esses predadores, ou podemos respeitá-los pelo que são, coabitantes de um planeta que é mais deles do que nosso. Obrigado por embarcar nessa jornada incrível comigo através dos reinos dos maiores predadores dos oceanos. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com aquele amigo que ama os mistérios do oceano tanto quanto você. E não esqueça de comentar qual desses predadores mais te impressionou. Você tem alguma história de encontro com vida marinha? Até a próxima aventura. E lembre-se, o oceano guarda segredos que ainda nem começamos a imaginar. Em suas profundezas escuras, criaturas além da nossa compreensão continuam suas vidas misteriosas. Quem sabe que predadores ainda estão por aí, esperando para serem descobertos? Que adaptações impossíveis a natureza ainda está criando nas partes mais remotas dos oceanos? O mistério continua e sempre continuará, enquanto houver água nos oceanos e curiosidade em nossos corações. Os predadores que exploramos hoje são apenas o começo. O oceano é vasto, antigo e cheio de segredos. E os maiores predadores? Bem, eles estão lá fora agora mesmo, vivendo suas vidas extraordinárias nas profundezas azuis do nosso planeta. Até o próximo mergulho nas profundezas do conhecimento. Continue curioso, continue explorando e nunca pare de se maravilhar com os mistérios do nosso incrível planeta azul.